formas geométricas em cores fortes se movem. Cortadas por linha branca, se transformam em ondas. Programa especial em branco, no fundo vinho, acima e abaixo do nome, Ondas Coloridas. Olá, está no ar o programa especial. Hoje vamos conversar sobre um assunto que precisa muito ser debatido, o preconceito. Eu sou Juliana Oliveira, apresentadora e cadeirante. Estão aqui comigo hoje a Priscila, a Bruna e a Adriana, todas mães de crianças com paralisia cerebral. Mães, queria que vocês apresentassem um pouco seus filhos pra gente. Eu sou a Priscila, sou mãe do Lorenzo, ele tem 9 anos e é corintiano roxo. Eu sou a Bruna, mãe da Isabel, de 7 anos, e ela adora cantar e dançar. Eu sou a Adriana, sou mãe do Antônio Pedro, de 6 anos, e ele ama água. Piscina, praia, ele se vira, dá o jeito dele lá, e tudo que ele quer é ficar na água. Eu sou a Juliana, mãe da Isa e da Liz, que tem 6 e 3. Elas não têm deficiência, mas acho que o papo aqui é de mãe para mãe, né? A gente vai começar aqui esse nosso bate-papo mencionando um texto que a Priscila escreveu, que na verdade são frases que mães de outras crianças com deficiência já ouviram. É isso, Priscila? Isso, tem algumas frases que eu ouvi também, mas o objetivo foi coletar esses depoimentos para que as pessoas que não têm filhos com deficiência, que essas pessoas pudessem ler e se sentir no lugar dessa mãe, né, que está ouvindo aquilo diariamente. Eu acho que isso causa um impacto e talvez a pessoa possa refletir um pouco mais ou menos a respeito daquela situação. Dá um exemplo de uma frase que está presente nesse texto. Eu conheço a Denise, que é a mãe da Sofia, e ela ouviu de uma diretora da escola que a diretora falou: olha, eu vou humilhar tanto a sua filha que ela vai pedir para sair da escola. Então, eu acho que já parte para a crueldade esse tipo de comentário, né? Tudo bem que a gente entende que tem pessoas que não estão convivendo com pessoas com deficiência, que não conhecem o dia a dia. Isso eu considero como desconhecimento, mas tem a parte da crueldade, da maldade, que é o preconceito puro mesmo, né? Dá um outro exemplo, Priscila, de frase. A mesma Sofia, né? A mãe dela tentou em 8 escolas e todos falaram que nós não estamos preparados para receber a sua filha, eu não tenho conhecimento, a sua filha não é bem-vinda aqui nessa escola. E são frases assim, todas com esse conteúdo mesmo. E é engraçado que a gente imagina que seja difícil, né? Uma pessoa ter coragem de falar uma coisa, mas eu também vivi isso, assim, as pessoas. Porque a maioria tenta esconder um pouco. Não tem vaga, fica na fila de espera, não sei o que, mas existe realmente, assim, as pessoas que falam mesmo. Claramente, né? Eu tava com o Antônio, eu tava com o meu filho, assim. Não, a gente não aceita crianças como ele, assim. Chegou a apontar, e o meu filho já tinha 4 anos na época, assim. Ele tem discernimento, né? Ele entende, assim. Eu não sei como é que aquilo o impactou na época, mas assim, e as pessoas falam mesmo, né? Então passa pela crueldade mesmo. A Bruna tem uma história interessante sobre a amamentação, né, Bruna? Amamentar é um sonho que eu tinha durante toda a gestação e eu não consegui nunca, nem por um segundo, amamentar a Isabel. Todas as vezes que eu botava ela no peito, ela dormia. Mas a gente superou isso, ela foi pra casa, mamou, hoje em dia ela tem uma GTT e a gente se alimenta ela. O que é uma GTT? É uma gastrostomia. É uma operação que você faz um buraquinho aqui no estômago, bota uma sonda, que o alimento vai direto pro estômago. E, assim, eu ganhei maior qualidade de vida com isso, mas a história é anterior à gastrostomia. A gente estava no metrô, eu estava dando comidinha pela boca ainda, era uma papinha, um almoço para ela. E ela já devia ter uns 2 aninhos e pouco, mas ela sempre teve muita cara de bebê, mais nova, assim, né? Parecia ser um pouquinho mais nova. Acho que a moça estava do meu lado, achou que ela tinha meses, e perguntou: mas você não amamenta sua filha? Eu respondi: não. Assim, simples. Ela: bem que eu vi, você tem cara de mãe que não amamentou a filha. Eu não sei se ela me achou muito nova, com cara de irresponsável. Aí eu tive que... Hoje em dia eu acho que eu teria tido uma reação diferente, mas na hora, assim, eu tive que expor tudo que eu tinha passado. Eu falei: olha só, ela tem paralisia cerebral, ela tá se alimentando via oral, é uma sorte, é uma dádiva. A gente tinha que dar graças a Deus a isso, não você me falar o que você está me falando. Porque talvez acho que a grande frustração que eu tenho foi de não ter amamentado minha filha. Você tá sendo muito agressiva comigo.
Ela ficou passada, não esperava, né, da situação. E aí você vê, é o preconceito mesmo, é um conceito antecipado que você tem das coisas, mal entendeu? sabem o que a gente já fez, né? O que a gente já passou, o que a gente já investiu em tratamento, em terapia, em casa, no dia a dia. Então, elas julgam aquele momento que ela está vendo a criança, né? E não sabem o que é exatamente. Daquilo, né? Uma frase que me impactou muito ao ler o texto foi de um familiar que disse algo do tipo: para que se esforçar tanto? Será que ele vai ser alguém na vida? Isso acontece muito dentro da própria família. E a família não acredita, as pessoas não acreditam. Eles olham para a pessoa com deficiência e que aquela pessoa, aquele ser não serve para nada. Então, por que investir? Por que gastar tanto? Por que tentar incluir na escola se não vai evoluir? Na escola do meu filho aconteceu a mesma situação. Uma professora que nunca foi professora dele, não conhece, não sabe como que ele está na escola, perguntou para uma outra: mas ele vem aqui só para socialização, né? E assim, ele está sendo alfabetizado. Já ouvi eu já também. ouvi isso também. E é difícil, né? Porque a pessoa que não tá ali no dia a dia, que não tá enxergando que a criança tá sendo realmente alfabetizada, não consegue ver isso. Como? Como que isso acontece? A criança Ela não não fala, né? não manifesta. Manifesta de outras formas. Acho que é importante essa convivência, porque você pode mostrar as diferentes ensinar, formas. né? Ensinar como é que faz isso, se não é assim, uma leitura né? diferente que você vai ter. Gente, e com relação às crianças? Vocês sentem que existe preconceito também de criança para criança? Não, eu percebo que a criança consegue olhar meu filho antes da deficiência. Ou talvez até nem veja a deficiência, porque tem criança que fala, tem amiguinha que fala que vai casar com ele. Tem umas histórias assim. Teve uma situação que eles estavam numa aula de música e o professor deu chocalho para cada um. E não deu para ele, porque ele tem uma dificuldade motora importante que impede que ele segure e faça o movimento de acordo com a música. No mesmo momento, as crianças... E o Lorenzo? Ah, mas ele não vai conseguir. Não, vai sim, a gente vai ajudar. Então, são situações que mostram pra gente que esse contato, eu acho que faz toda a diferença no adulto que essa criança vai se transformar, né? Ela não vai criança no adulto que essa criança tá transformando. A criança, né? geralmente age naturalmente com amor. Mas você vê também que existe uma diferença, né? Tem um pouco da criação que cada uma recebe, né? Tem umas que são mais próximas, que vêm fortalecer esse vínculo dela com as outras crianças. Na escola, a Bebel sempre tem... Todo mundo hoje em dia quer ser ajudante da Isabel. Eles brigam, né? Disputam para quem vai ser o ajudante do dia. E sempre tem 2 ajudantes. E quem vai descer no elevador, quem vai subir no elevador, não, vou ajudar na tarefa, isso sempre é uma questão entre eles. Mas isso é legal porque faz com que as outras crianças que são um pouquinho mais arredias, ou por timidez, ou por falta de conhecimento mesmo, se aproximem também de alguma forma. Né? Eu vivi bem parecido, assim, a professora, enfim, pediu lá para desenhar uma coisa, uma casa, e aí alguém falou que ele não ia conseguir, mas o Antônio não consegue, mas aí automaticamente veio o amiguinho que é mais próximo e tal, Miguel, um beijo, e falou assim, não, consegue sim, eu ajudo. E aí ele pegou o lápis, pegou a mão do Antônio e ajudou ele a desenhar. Tem muito uma história bonitinho. que uma mãe me contou, que o filho chegou em casa e falou que... a mãe perguntou como é que tinha sido o dia, né? Ah, a gente fez tal atividade, só o Lorenzo que não conseguiu desenhar. Mas não tem problema, Mas né, não mãe? tem Porque eu também não problema. consegui desenhar direito, então tá tudo certo. Esse mas não Eles tem tá tudo- problema, direto, né? E a mãe desse amiguinho, desse Miguel, já me contou várias vezes também que já perguntaram pra ele, porque ele diz que o Antônio é o melhor amigo. Tá, mas como é que você fala com ele? Ele não fala, fala sim, só que ele fala sorrindo, fala com o olho. Então, assim, já eles falaram, conseguem transportar ficam, né? o outro falar muito mais fácil do que o adulto que tá reto ali. Não fala, então como é que faz? Então, as criança é maravilhosa. Eu já tive também uma criança que numa reunião de pais falou, olha, você que é a mãe do Lolô, eu sou o melhor amigo dele. Muito bonito. Aí eu perguntei, se vocês são muito assim, a gente conversa muito. Então tá bom. E é natural, né? Eu vou uma pouco na naturalidade, escola, assim. né? Porque trabalho fora e tal. Mas quando eu vou, eles sempre querem ver a mãe da Isabel. Aí tem uma menininha que é uma das melhores amigas dela também. E sempre vem, Bruna, você tá muito bonita. Sempre sabe quer me agradar. E fala da Isabel, assim, com um amor que é muito bonitinho de ver. Porque a criança, ela tem curiosidade, né? Então ela vê uma situação que ela não tá acostumada, ela pergunta.
Quando a sua resposta não é suficiente para a criança, quando você tenta enganar de alguma forma, tipo, o meu filho se alimenta também pela gastrostomia, tem uma sondinha e tal. E aí, se a criança vê uma vez e você... porque não sei o que, você tenta enganá-la de alguma forma, a criança não vai parar, não vai parar, Até não vai você parar. explicar direito. Se você explica, que é o que eu acho que a mediadora do meu filho faz com todas as questões dele na escola, a criança vem, né, no início... Começa, né? Quando entra na escola, pergunta, mas por que ele não fala, por que ele não anda, por que ele não come? E você responde, olha, é porque aconteceu alguma coisa quando ele nasceu, mas ele tá aprendendo, ele não come porque ele tem dificuldade de comer pela boca, então a gente teve... Isso você explica mesmo. Pronto, acabou. E a criança não pergunta mais e acabou. O Antônio come assim, pronto. Coisa da gastro é engraçada, né? Porque além de ser muito diferente, né? Não é todo mundo que vê, que convive. Eu mesma, só depois da Isabel, passei a conviver. E as pessoas, normalmente, antigamente, quando tinham situações como essa, não alimentavam na rua, né? Por N motivos, até por ignorância mesmo, achava que ia contaminar e tal, e não. Aquilo é o garfo e a faca da Bebel. Tem que ser né? natural, né? Exatamente. Quando a gente trocou, né, porque ela estudava numa creche, aí entrou na escolinha no início do ano passado, eu fiz uma gastro num boneco. E tinha que mandar um brinquedo pra escola. E eu mandei o boneco com a Essa é a parte de gastro. ser criativa, que eu acho importante. Exatamente. E com o kit, com sonda, com seringa, com tudo pra eles aprenderem. Eles iam ver a Bebel sendo alimentada daquela forma e eles podiam brincar daquela muito legal maneira. essa ideia. Gente, nosso papo tá muito bom, vamos dar um pequeno intervalo. A gente volta daqui a pouco com mais bate-papo com essas mães de crianças com paralisia cerebral. Até já. Estamos apresentando programa especial. Voltamos a apresentar programa especial. Voltamos agora nesse bate-papo com mães de crianças com paralisia cerebral. O tempo de uma mãe de um filho com paralisia cerebral é diferente? É bem diferente. Eu costumo dizer que o tempo para mim já foi o mocinho e o bandido da história, né? Porque quanto menorzinho, eles têm mais perspectiva de se desenvolver, de receber os estímulos, e como o tempo vai passando, isso vai se perdendo um pouco. E nas respostas deles também, né? O meu filho, ele usa um equipamento na escola que lê o olho na tela do computador. Antes disso, a resposta ele tinha que olhar para figuras e fazer as escolhas. E ele também precisa de um tempo para se organizar, para entender o que foi perguntado e para fazer a escolha da resposta. E as professoras falavam muito que as respostas não eram consistentes. Quando a gente colocou o equipamento, e a gente sabia que as respostas eram consistentes, né? Então, quando a gente colocou o equipamento, ele tem o tempo de se organizar, mas ele começou a responder e não tem como pensar de outra maneira. A resposta está ali e pisca, né? E fala que é aquilo que ele quer ou aquilo que ele respondeu. Então, tem que dar um tempinho para eles também processarem essas informações, entenderem o que está sendo perguntado e oferecerem uma resposta. E às vezes a gente não tem, né? Não tem essa paciência, né? Eu lembro muito não. a Bebel, ela para se despedir das pessoas, ela demorava muito a dar o tchau. E a pessoa nunca via o tchau dela. E eu sempre explicava isso pra ela, tá vendo, filha? Ele foi embora. Vamos tentar fazer isso mais rápido? É tão engraçado. Outro dia eu fui buscar ela na escola, ela já saiu dando tchau. Muito bonitinha, mas ela fica tão ansiosa que acho que ela quer me mostrar que ela tá dando tchau. E aí ela começou a ficar muito, mexendo inteira e dando tchau. Coisa mais linda do mundo. Aí a gente desceu, passou na portaria, ela de novo. Tchau. Eu acho que é isso, né? Eu muito acho que legal. eles mostram Quer dizer, tá que tem criando pro capacidade de mundo, aprender. né? O meu filho faz o toca aqui, né? Então, só que para ele fazer o toca aqui, primeiro ele se organiza aqui atrás, com a mãozinha fechada, depois ele abre e vai. E tem gente, quando eu falo, ele faz o toca aqui, a pessoa espera e ele não dá a mãozinha, ele já vai lá e pega a mãozinha, deu o toca aqui. Mas ele faz da maneira dele, né? Acho que você passa por uma cronologia mesmo. A criança nasce, você meio que se desespera, aí você fica muito ansiosa, quer fazer tudo, quer procurar todo mundo, compra tudo que é possível, claro que dentro da sua realidade, mas enfim, e faz tudo. E aí tem uma hora que você, não, peraí,
Não dá, vou me organizar. E junto com isso também vem o amadurecimento, né, de tudo, a aceitação sua mesmo, que eu acho que é a grande questão da coisa. Né? Claro que existe preconceito, mas existe o primeiro preconceito que eu acho que todo mundo tem, que é o seu próprio. Porque assim como as outras pessoas todas desconhecem a realidade do meu filho, eu também desconhecia antes de tê-lo, né? Eu nunca tive contato com nenhuma criança especial, pelo menos não direto. Não vivia essa realidade, então eu acho que existia o meu preconceito até no sentido da ignorância mesmo da coisa, né? Desconhecimento mesmo. Então, eu ainda sofri, e tem luto também, claro, né? De você ter um filho que não era o filho que você imaginava que você ia ter, e então, enquanto isso ainda tá borbulhando, eu acho que qualquer coisa que acontecia me afetava num âmbito incrível. Acho que antes da pessoa me olhar de um jeito diferente ou fazer uma pergunta, eu já me sentia ofendida. Você entendeu? já vinha com a reação, eu acho que eu já descia pra pracinha achando que não ia dar certo, entendeu? Eu acho que essa é uma grande diferença. E com o tempo, quando eu comecei, que também não tem receita, eu acho que cada um tem que ir encontrando a sua, mas eu acho que com o tempo eu fui me acostumando com aquilo e aí eu fui mudando a minha maneira de enxergar, acho que aceitando, né? Ó, a minha vida é essa, e aí, o que eu vou fazer? Né? Ou eu vou ter pena de mim, ou, sei lá, eu quero ter uma vida como todos os outros, assim. Então, a partir do momento que eu consegui mudar a minha visão, né, da minha própria vida, eu mudei de atitude. Eu passei a descer pra pracinha, não, tô afim de botar meu filho ali pra brincar com as outras, aí mudou. Porque eu acho que é isso, eu acho que eu passei a ser feliz. Eu acho que essa foi uma grande mudança. Eu parei de ser uma pessoa quietinha, sabe, tipo, pra dentro, encolhida, com vergonha, e passei, vamos lá, como é que eu vou fazer isso funcionar? E aí, a partir do momento que eu cheguei com essa postura, as pessoas entraram um pouco na dança, sabe? E aí, claro, eu ia na mesma pracinha, o negócio ia melhorando a cada dia. Mas aí eu senti isso na vida, de uma forma geral. Se a pessoa vinha pra mim, porque antes a pessoa, né, sentava, ele já anda. Aí eu ficava, meu Deus, o que eu respondo? Às vezes eu mentia, tá quase, não sei o quê. Ou então, ou às vezes eu falava, não, é porque ele teve um probleminha. Às vezes eu mesmo usava umas palavras, né, pejorativas. Ele teve um probleminha, não sei o quê. Ou então, às vezes eu, né, tava num dia ruim e falava, não, olha, ele teve paralisia cerebral, ele teve isso, e vomitava a história toda na cara da pessoa. Que coitada. Não sabe, desconhece mesmo. Não, ela tá perguntando o que ela pergunta pra todas as crianças da pracinha, até como uma forma de socializar, né? Eu acho que as mães chegam, que bonitinho, ele já anda ali, isso aqui. Então, eu acho que ela fez a mesma coisa comigo. Então, eu acho que isso mudou. Eu parei de encarar aquela pergunta, ou aquele olhar, ou aquela postura como uma ofensa, como uma agressão, pra simplesmente a pessoa tá se aproximando do jeito que se aproxima na pracinha, entendeu? E aí eu passei a ensinar. Então, como é que eu vou fazer? Né? Se ela não conhece, e se eu já conheço, cabe a mim ensinar. Claro que tem gente que não quer aprender e que é cruel e que não sei o quê, e que não vai. Então, não se vê muita diferença, Sim, né? depois Por é isso que eles vai. perguntam, quando que ele vai andar, né? Ele já senta sozinho, essas perguntas são comuns até o segundo ano, né? Então, como eles são um pouquinho menores, tem cara de bebezinho, essa pergunta é recorrente. Então, eu acho que a mudança na postura de encarar é que faz toda a diferença. Para todo mundo, para quem tá ouvindo, para quem tá perguntando. Exatamente. Ele não fala, ele não anda, a comunicação é complicada e ele consegue tudo que ele quer lá na escola. Ele tem os melhores amigos, tem as namoradas, ele é corintiano e ele compartilha isso. Então, eu acho que a gente aprende muito a conseguir pelo amor. Não pela dor, não pelo sofrimento, por gritar, por exigir. Não, eu acho que quando a gente chega com jeitinho, com amor, eu acho que pra mim foi o maior ensinamento dele, sabe? Porque teve até uma vez que a gente foi viajar para um tratamento, quando a gente voltou, ficamos uma semana fora. E a professora contou, olha, as mães estão perguntando, as crianças estão perguntando. Quando a gente chegou em frente ao portão, as crianças correram pra cima dele e começaram a bater palma. Que gracinha. Então, é o amor, né, que muda a situação. Não é o grito, não é a exigência. Lógico que a gente luta pelos direitos, mas quando a gente fala com amor, a mensagem vai longe. E eu acho que quando a gente chega bem, assim, isso acaba passando, sabe? Acaba atingindo quem tá ali. Eu acho que é isso. Eu acho que mas eu acho que tem tempo. Eu acho que a pessoa precisa, né, esse tempo pode levar alguns meses, a pessoa pode ficar nesse luto durante muitos anos, pode nem sair desse luto, porque esse processo, isso que a gente chama do luto, são todos os sonhos que a criança, quando você era criança, você construiu, eu vou casar, eu vou ter filhos, for menina, vai
fazer balé, se for menino vai jogar bola. E de repente, quando você recebe a notícia de que seu filho tem uma deficiência, é como se essa criança que você esperou a vida inteira, é como se ela tivesse morrido e te entregar uma outra criança com com um universo completamente diferente daquele que você esperou. Então você olha e é difícil até criar um vínculo no início, porque aquele vínculo mamãe, bebê, que a mãe leva para casa e já começa a amamentar, ele é quebrado, a criança fica na UTI, você tem alta, você sai da maternidade sem a criança, é um dos momentos mais dolorosos para a mãe, você vê todo mundo tendo alta com o bebê no colo e você sai sozinha. Então, esse vínculo, eu acho que demora um pouquinho mais, dependendo do número de... É como se você construísse junto com ele, exatamente. Né, com o seu bebê. Então, eu me perguntava ele te ensina muito. Tanto quanto você está ensinando a ele. Eu falava, meu Deus, você tá mas aprendendo o que é junto. esse amor que as mães falam que acontece no primeiro segundo? E eu começava a me sentir... Eu falei, eu não sou mãe, eu sou menos mãe por causa disso. Então, é seu próprio preconceito, é isso que eu tô falando. Você não sabe, preconceito no sentido de o que eu faço com isso, né? Como é que é? Não foi assim que eu aprendi, Como que eu não vou é assim lidar que com eu essa ouvi. situação? Não eu não conheço nada disso. Acho que levar um bebê para casa já é difícil porque mãe de primeira viagem, né? Não conhece, nunca teve. Quando você leva uma criança com deficiência, eu lembro que a primeira noite que ele passou em casa, eu passei a noite inteira acordada. Eu queria levar todos os aparelhos que eu tenho. Eu queria o oxímetro, eu queria comprar o oxímetro. Quando eu dormisse, aquele barulhinho, né, do pi, 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 nossa, eu fiquei desesperada. Então, acho que a gente vai construindo isso com o tempo, e até a aceitação, a maneira como você encara a situação, a maneira como você encara essas perguntas das pessoas, e só vai melhorando. Mas, Bruna, a sua experiência é um pouco diferente disso. Assim, eu acho que o nascimento da Isabel foi muito trágico, foi muito pesado, muito forte. E o fato dela ter sobrevivido, isso Ela foi... é bem prematura? Não, ela não é prematura. Ela tava até demorando a nascer, já passava de 40 semanas. E a médica rompeu minha bolsa em casa e falou, sua bebê tá em sofrimento, vamos pro hospital agora. Então, assim, desde que eu recebi essa informação até o momento que ela nasceu, foi uma tensão, vai sobreviver ou não? Eu lembro que eu morava em Itaipu e ela nasceu em Santa Rosa. Tinha uma distância aí, uma meia hora. Em Niterói, né? Em Niterói, a médica parou para abastecer. Se eu contar, aconteceram coisas horríveis. E eu, no caminho, a única coisa que eu pensava era, eu quero que a minha filha viva. A minha filha tem que sobreviver. Tipo assim, na minha cabeça vinha, não importa o que vai acontecer. Depois. E eu nem sabia o que era esse depois. O que acontece quando o bebê tá em sofrimento? A gente Morre. Não, a minha filha não é. vai morrer, ela não pode morrer. E quando ela nasceu, que foi um parto normal, induzido, né? Enfim. Quando ela saiu de mim, que eu vi que ela não chorou, eu levantei, dei uma levantadinha, assim, ainda, assim, na situação toda como tava, né? Ali ela tinha acabado de sair, eu levantei um pouquinho, olhei a cara dela e aquilo não parecia um bebê. Eu acho que assim, foi o único momento de rejeição que eu tive, porque o que é isso que saiu de mim? E aí depois eu vi o médico reanimando e vi o meu ex-marido se jogando no chão, dando graças a Deus. E foi quando ela respirou e foi a primeira viveu. vitória. Então assim, Daí dali em diante, o que aconteceu... Foi tudo lucro, eu só ganhei. Ganhei o presente de ter minha filha aqui comigo como se até o jogo hoje, entendeu? tivesse sido mais rapidinho. Foi. E aí é a questão do tempo, né? Eu tive o luto, mas hoje em dia, né, pessoas fora do meu círculo, não sei o quê, volta e meia tem alguém que olha e fala, ai, nossa, caramba, as pessoas vivem falando isso, nossa, a gente olha, né, a vida de vocês, caramba, a gente não pode reclamar de nada e tal, não sei o quê. E hoje em dia, aí eu sinto esse agradecimento, falo assim, cara, se essa pessoa soubesse o quanto eu sou feliz porque o meu filho tá vivo, ela não ia dizer isso pra mim, sabe? Ela não ia dizer que a minha vida é difícil, que a minha vida é complicada, porque assim, cara, dane-se, o meu filho tá vivo, assim, mas isso eu consigo viver ou sentir quando hoje, você vive assim. situações que te levam ao seu limite, né? Quando você vê que você podia ter perdido, tudo muda. Você passa a ver a vida de outra maneira, as tudo pessoas. relativo, né? Quando eu escrevo a respeito dele, eu não escrevo com aquela imagem de coitadinho, de que dificuldade, que difícil. Não, eu escrevo falando, olha, ele consegue, ele tá feliz, a gente tá indo. Mostrando as potencialidades. Exatamente. Né? A gente procura sempre fazer isso aqui no programa especial, eu né? acho que Valorizar o que as pessoas conseguem fazer. E não o que elas não podem, porque através do exemplo positivo a gente ensina muito. Sim, mais. ensina. A gente vive falando que criança aprende com exemplo, mas eu acho que todo mundo aprende com exemplo. Meninas, pra gente encerrar esse excelente bate-papo, que seria interminável se a gente não tivesse que parar,
Queria que cada uma deixasse aqui o seu contato, o seu blog, seu livro. Eu tenho uma coluna no site da revista Pais e Filhos e lá eu escrevo sobre nossas experiências, sobre o que a gente está vivendo, os avanços dele, dou algumas dicas. E tem um grupo no Facebook também que chama Reabilitação, Dicas de Equipamentos. Tem mais ou menos 23 mil membros e lá a gente troca muita informação também. Bom, eu tenho um blog, uma página no Facebook e o livro que se chama mãedaisabel.blogspot.com, Isabel com Z. E tem uma página no Facebook que é Seja Eficiente, que é para qualquer pessoa ajudar pessoas que tenham deficiências, quaisquer deficiências. Eu tenho um blog também que começou logo depois que o Antônio nasceu. Assim, eu comecei a escrever como forma de terapia, assim, porque todo mundo, tem que procurar por terapia, não sei o quê. Não, mas a minha terapia foi escrever. E aí chama queridoap.blogspot.com. E tem uma página no Facebook também que chama Querido Antônio Pedro. Legal, que através desses contatos, esse bate-papo então vai continuar por aí. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. A gente que agradece. Foi ótimo. Muito bom. Valeu, gente. E o programa especial dessa semana fica por aqui. Mas na semana que vem tem mais e eu espero por você. Até lá. Tchau. Os créditos do programa especial desta semana você encontra em nosso site